com relação a essas coisas. Verso 3 diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O cristão, ele participa dos sofrimentos de Cristo e participa dos sofrimentos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, né? Então nós não devemos abandonar pessoas que estão passando sofrimento. E aqui Paulo, ele está preparando para ele fazer uma ilustração, né? Que ele vai falar do soldado, do atleta e do lavrador. Então ele vai comparar o soldado, o atleta e o lavrador. Ele vai comparar a carreira cristã. Então ele fala: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E veja que interessante aqui o verso 4. Agora ele vai começar a falar: o soldado, o atleta e o lavrador. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o pastor, ele não é proibido de exercer outras funções, mas ele não deve fazer isso. Então é muito comum nós vemos aí, por exemplo, em política, a pessoa se candidatar a pastor não sei o que lá, se candidatar, né? Ele não, a palavra de Deus está dizendo aqui, né, que nenhum soldado se arregimenta, se envolve com coisas dessa vida que não seja para agrado daquele que o arregimentou, certo? Então ele está lá para servir o capitão, o comandante, o general, servir aquele exército dele, né? Então não é prudente e nem é bíblico que o ministro, o pastor, ele se envolva com outros tipos de negócio, né? Então nós vamos ver no Antigo Testamento, tem personagens que foram políticos, né? José no Egito, Daniel, eles não eram políticos, eles se tornaram, né? Débora, que era juíza, né? Mas nós temos que entender duas coisas: eles não eram pastores de uma congregação, que eles tinham que cuidar do rebanho, e o contexto deles era totalmente diferente, né? Eles foram para lá escravos, José foi vendido para lá, né? Ficou preso, Daniel foi como escravo para lá. E ali então eles foram recebendo cargos de ofício, né? Do lado desses generais. É diferente, né? Então as pessoas fazem uma comparação que não tem muito a ver, né? Agora, ele pode participar? Pode, legalmente pode, mas não deve, porque ele foi chamado para cuidar da igreja, para cuidar do rebanho, né? Tá? E questões de trabalho também, muitas vezes o pastor tem que trabalhar, né? Ele tem, porque ele não tem sustento, alguma coisa e tal, então fica complicado. Mas o certo é ele não se envolver com outro tipo de negócio, a não ser, tá? Depois ele vai falar aqui, verso 5, né? Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então ele compara a fé cristã. Então, assim, se você não seguir as regras, é como um atleta, né? Se o atleta ele não seguir as normas, a ideia aqui nessa época aqui era mais o atletismo, aquela corrida, né? E tinham regras, claro, sempre teve, né? A ideia é como que ele vai ser coroado se ele ganhar a corrida quebrando as regras. Ele não vai ser coroado, ele não vai receber o prêmio da vitória, porque ele infringiu as regras. Da mesma forma, o cristão, não só os oficiais, mas toda a comunidade cristã tem que seguir as regras que são as escrituras, né? Para que a gente possa ganhar o prêmio. Então, se você pegar e juntar isso aqui com o capítulo, com o versículo 1 que ele está falando, né? A pessoa tem que saber instruir bem para que o cristão, ele bem instruído, ele tenha uma vida cristã saudável, correndo dentro das regras, né? Para que ele possa vencer. Se ele instrui mal, ou se ele instrui errado, as pessoas vão ficar dispersas dentro do cristianismo, e cada um fazendo o que acha certo, ou seguindo o que ele ensinou de errado, né? Por isso que é muito importante, numa comunidade cristã, as pessoas participarem de momentos de estudo, assim, né? Embora a igreja reformada, os sermões sejam instrutivos, mas também é necessário participar dos estudos para ir crescendo cada vez mais, tá?
E o verso 6 ele fala do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então ele vai falar que para que o ministro da palavra, para que ele não se envolva com os negócios de fora, e para que ele ande dentro da regra da Bíblia, para que ele possa ser exemplo de padrão, ele tem que receber como lavrador. O lavrador é inadmissível você imaginar ele plantando, ele cultivando a terra, plantando, e ele não tem direito ao alimento. Então é isso que ele está falando aqui. Então ele usa esses 3 exemplos, para que ele não se envolva com coisas deste mundo, somente servir a Cristo ali, que ele fique dentro da regra, ou seja, ensinando somente as doutrinas apostólicas, e que ele seja mantido pela comunidade cristã. Esse que é o exemplo que ele dá aqui, do soldado, do atleta e do lavrador. E depois no verso 7 ele fala: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então